Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Deus seja com cada um. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo, a esta pequena série que estamos fazendo sobre o reino sacerdotal da noiva. E eu quero te convidar, você tomar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e ceder um pouquinho do seu tempo aí para juntos meditarmos na santa palavra de nosso Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo terá algo a acrescentar às nossas almas. Pois bem, nós estamos na terceira parte desta pequena série, a penúltima, né? E se Deus permitir, queremos terminar numa próxima parte, onde vamos falar sobre o reino sacerdotal da intercessão, se essa for a vontade de Deus. Nós estamos falando desde da parte 1 acerca de como a Bíblia ela trata não de um Deus que perdeu o seu poder e está lutando para recuperá-lo, não de um Cristo que perdeu o seu poder e está lutando para recuperá-lo, mas de como Deus em Cristo está recuperando o poder, a autoridade da raça humana. Deus criou o homem para dominar, como lemos lá em Gênesis no capítulo 1, que ele dominasse sobre todas as coisas. E também lemos nos Salmos que Deus é o Deus dos céus, mas a terra ele deu aos homens, ele concedeu aos homens para que a governasse. E também lemos uma escritura muito importante, que é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, onde diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E no versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós fazemos parte de um reino sacerdotal, de um reino de autoridade. Nós também estudamos nos capítulos anteriores, São Mateus, capítulo 16, aonde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estabelece a eclesia de Cristo, ou seja, uma reunião ou um ajuntamento de convocados. E esse é o sentido da palavra igreja. A igreja é o ajuntamento de convocados para entrar em terras invadidas e, por meio de sua influência, conquistar, né? Dominar. É isso que a igreja tem feito todo esse tempo, e que será coroado com um reino milenial, onde Cristo e a sua noiva, assentados no trono, reinarão sobre as nações e depois em novos céus e nova terra para todo sempre, né? Então, é muito importante quando nós olhamos as Escrituras e conseguimos detectar o propósito de tudo. Não trata-se de Deus, não trata-se de Cristo, trata-se da igreja, trata-se, sabendo que a Bíblia é um livro de redenção, trata-se de como Deus, por meio de Cristo, redime a igreja de volta à sua posição original, que era uma posição de autoridade. Não à toa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo insistiu nisso. São Marcos, capítulo 11, versículo 23, quando ele disse: Eu vos digo, se qualquer um de vós disser a este monte, veja, ele está dando uma autoridade à igreja. O mesmo ele faz em São João, no capítulo 14, no versículo 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Todas essas escrituras que tratam do que ele está delegando à igreja, inclusive São Mateus 16, né, que nós estudamos mais profundamente. Eu até peço aos irmãos que estão assistindo esta parte que
Se você não assistiu as duas primeiras, que estão ali na playlist, por favor, assista elas primeiro, para que faça mais sentido o que nós queremos dizer aqui. Ok? Então, o que eu vou dizer aqui, eu estou usando por base a parte 1 e a parte 2. Em São Mateus, no capítulo 16, quando na revelação de que Deus entregou a Pedro, quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz: Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Esse versículo que utiliza-se da palavra porta, porta na Bíblia, é engraçado isso, né? Eu não sei se você já estudou assim nas Sagradas Escrituras. Existem palavras que elas denotam algo muito além do que um objeto físico, certo? Quando a Bíblia está dizendo: sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno, porta ali não é porta, certo? Porta de objeto, porta. Mas as portas na Bíblia, elas denotam tribunal, elas denotam autoridade também, elas denotam poder, certo? Os juízes julgavam a porta. Os reis, que eram os juízes do Velho Testamento, julgavam a porta, né? Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 21, quando fala do escravo que ele não queria voltar para sua terra natal no tempo de jubileu, mas que ele escolhera ficar com o seu senhor, e ele era sovelado, você se lembra desse texto, né? Ele era levado até os anciãos, os juízes, inclusive a palavra juiz ali é a palavra Elohim. Os juízes conduziam esse escravo até a porta, né? Em algumas Bíblias, até essa porta, ela tá com P maiúsculo, né? E Jesus diz: Eu sou a porta. Então, porta sempre é governo, sempre é reino, sempre é domínio. Então, quando Jesus fala sobre a igreja, que ele diz: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, ou seja, o domínio, a autoridade, o poder, os tribunais do inferno não vão prevalecer contra ela. Que coisa maravilhosa, né? A palavra porta ela também denota cabeça, também denota pensamento, né? E como nós vimos nos estudos passados, quando a profecia diz que esse Cristo esmagaria a cabeça de Satanás, a palavra cabeça no hebraico é a palavra rosh, que quer dizer mente, domínio, controle, reino, governo. Então Jesus vem estabelecer uma igreja para destruir o reino, o domínio, o governo do diabo. O governo e o domínio do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Agora, é muito importante nós avançarmos nesta leitura de São Mateus no capítulo 16, porque você se lembra que assim que ele funda, assim que ele estabelece, que ele institui uma igreja, ele dá uma autoridade a esta igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no versículo 19, ele diz: E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja que em seguida do estabelecimento da igreja, ele dá uma autoridade à igreja. No grego, a palavra luó, que aparece como desligar, também significa destruir, também significa anular, também significa desconectar, interromper. A igreja recebeu uma autoridade de Cristo para ligar, para conectar e para desligar, para desconectar, para destruir. E isso é não uma dunamis, como nós estudamos também nas partes anteriores, mas uma euxosia, né? Uma euxosia, uma autoridade concedida por Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é o processo da nossa redenção, de volta ao nosso lugar de origem. Então, Jesus esmaga a cabeça de Satanás, portanto, o domínio, o governo. Ele estabelece uma igreja que as portas, ou seja, os tribunais, os governos, as lideranças das potestades, dos demônios do ar, não podem prevalecer contra esta igreja. E, se utilizando do que já falamos também, a noiva está aqui para governar
por meio deste sacerdócio real, não segundo a ordem araônica, mas segundo a ordem do seu fundador, Jesus Cristo, portanto, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus mesmo, como também já lemos lá no livro de Hebreus, ele mesmo, como sumo sacerdote, ele ofereceu dons e sacrifícios, né? E um desses dons e sacrifícios foi a oração. Ele ofereceu a oração como um serviço sacerdotal. E por meio disso, nós entendemos que o jejum, a oração e a intercessão, embora nessa série eu não vá falar tanto do jejum assim, mas quero focar mais na questão da oração e da intercessão, e não que o jejum não seja importante, tá bom? Talvez até nós façamos, ok? É que eu tô com pressa para iniciar outros assuntos, mas talvez até vale a pena a gente fazer um estudo mais dentro do reino sacerdotal acerca do jejum. Eu sei que tem muitas dúvidas acerca disso, porque denominacionais falam uma coisa e cada um tem uma ideia do que isso mas será muito bom de nós olharmos na fonte e vermos o que o mensageiro diz acerca do jejum também. E esses três itens, mais especialmente, embora há mais, tá bom? Como, por exemplo, a caridade também entra nisso. Nós poderíamos também falar sobre o reino sacerdotal da caridade, do amor, mas a oração, ela é um serviço sacerdotal. Então, o que eu quero dizer aqui nesse nosso estudo de hoje? A noiva governa todas as coisas por meio da oração. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. A pergunta básica de o porquê nós oramos. Eu sei que muitas pessoas, elas às vezes não se dão ao trabalho de se aprofundar um pouco nessas questões mais rudimentares, nessas questões básicas. E é pelo fato delas não investirem tempo em estudar um pouco mais fundo do porquê fazemos o que fazemos, que depois de muitos anos descobrimos que fazemos coisas que não tinham valor nenhum e que deixamos de fazer coisas que poderiam mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E uma dessas coisas é a oração. Se nós não, se nós formos preguiçosos, né, e a pergunta for por que oramos, a resposta é porque Deus mandou, né? Porque sim. Mas como eu já tenho estudado, já tenho estudado junto com os irmãos, Deus não é um Deus porque sim, certo? Senão a Bíblia, ela se resumiria apenas a poucos capítulos. Faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, mas faça isso e não faça aquilo. Por quê? Porque sim, porque Deus mandou. Então, é o conteúdo da Bíblia que nos diz que Deus não é um Deus porque sim. Pelo contrário, ele é um Deus que dá uma ordem e ele explica o porquê, é sadio para nós e é a vontade dele para nós que entendamos e possamos obedecer aquilo que ele está ordenando em sua santa palavra. Então, por que devemos orar? A segunda pergunta, importante, tão importante quanto essa, é: será que a nossa oração, ela de verdade faz diferença? Entende? Por exemplo, tem dois irmãos doentes, no mesmo estado, no mesmo hospital. Será que o fato da igreja, ela se pôr a orar por esse irmão e não por aquele, de verdade faz alguma diferença? Será que isso realmente faz alguma diferença? Como provar, como saber que esta oração impacta, que essa oração ela realmente tem valor, tem fundo? Eu sei que a dificuldade de muitas pessoas em conseguir orar é porque elas acreditam que orar é perder tempo, ou orar não tem tanto significado assim, ou orar não é uma coisa que vá mudar a situação, entende? E esse é um pouco do problema da mensagem no Brasil, que é a linha calvinista da mensagem, certo? O irmão Branham não era calvinista, nem tampouco arminiano. Ele tinha um equilíbrio e um centro entre essas duas linhas doutrinárias lá desde o século XVII, né, 16, 17, e o mundo tem se dividido basicamente em arminianos e calvinistas. O irmão Branham, ele não tinha muito do arminianismo, mas com certeza ele não tinha nada do calvinismo, certo? O nosso profeta, ele é muito claro em dizer que o homem é um livre agente moral e que sim, ações da nossa parte geram reações da parte de Deus. E isso está espalhado por toda a Bíblia. O mensageiro não podia ter negado isso, porque se ele negasse isso, ele estaria negando a Bíblia, certo? Então, sim, Deus é soberano e sim, há uma liberdade concedida ao homem. Sim, existe um monergismo,
há uma ação direta de Deus ao homem, mas também existe um sinergismo, ou seja, o homem coopera com Deus em algumas ações. Então, no nosso estudo passado, eu fiz uma afirmação que eu quero provar aqui nesses minutos que nós queremos falar. Deus quer que nós oremos. Deus estabeleceu a oração para nós. Presta atenção que isso é muito importante. Ele quer que nós oremos para que Ele, Deus, faça a vontade dEle, certo? Nós precisamos orar para que Deus cumpra a vontade dEle. Deus quer que nós oremos para que a vontade de Deus seja cumprida. Ora, isso parece um pouco estranho, e eu recorro a John Wesley, a afirmação de John Wesley: tudo que Deus faz, Ele faz por meio da oração. Deus não faz nada que não seja por meio da oração, mesmo que isso seja a vontade dele. Olha essa afirmação. Deus não faz nada a menos que haja oração, mesmo que Deus queira fazer aquilo, mesmo que aquilo seja a vontade de Deus. Então, peraí, nós estamos limitando Deus à oração? Não é bem assim. Deus faz o que Ele quer quando quer, certo? Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus não pode pisar em sua própria palavra, entende? E quem estabeleceu as coisas desta forma acerca da oração foi o próprio Deus. Ele pediu, Ele ordenou que nós orássemos para que então Ele pudesse cumprir a sua vontade. Isso eu quero ver com você ao longo de toda a Bíblia. Então não discuta comigo, ok? Discuta com a Bíblia. E por meio disso, a noiva governa. A noiva está governando. Então sim, eu espero que ao término dessa ministração possa estar muito claro como faz diferença sim se você ora ou se você não ora. Faz diferença sim se você jejua ou se você não jejua. Faz diferença sim se você intercede ou se você não intercede. Orar não é perder tempo. Orar é governar. Preste atenção nisso. Orar é governar. Por isso isso é para reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, que ele nos constituiu, ele nos fez reis e sacerdotes para ele, para que ali no futuro nós reinássemos com ele no milênio. Mas já hoje isso está performando, isso está acontecendo, isso está se desenrolando. A noiva está reconhecendo a sua posição de autoridade comprada por Cristo na cruz do Calvário. Então, a primeira coisa que nós podemos estabelecer sobre a oração é que a oração é um serviço sacerdotal. Então, a oração, ela é um trabalho. Entende? Ela é um trabalho. Oração não é quando você sente que tem que orar. Isso é uma praga dentro da igreja, irmãos. Não estou sentindo de orar. Sentimento de orar não veio. Nossa, estou sentindo um vazio, não consigo orar com esse vazio. Não estou sentindo. Então, a oração é um trabalho. Meu irmão que está me ouvindo, você sente alguma coisa quando você tem que pegar um bloco e assentar em cima de outro bloco para criar um muro e construir uma casa? Eu aposto que você não está sentindo muita coisa ali naquele momento. O meu irmão mecânico, você está trocando o pneu do carro, está tirando o motor dele, você está sentindo, você tem que sentir para fazer isso. Você não tem que sentir para fazer isso porque isso é um trabalho. Orar é um trabalho. Nós fazemos sentindo ou não sentindo. Aliás, orar só quando está sentindo é quase uma coisa fora da Bíblia, se eu posso colocar assim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que se achegam a Deus devem se achegar a Deus crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, nós buscamos a Deus não por sentimento, não por frio na espinha. E quando eu digo sentimento, eu estou dizendo sentimento bom, sentimento ruim, tá bom? Eu sinto que a minha oração não passa do teto, ou eu sinto que Deus não está ouvindo. Pouco importa. Pouco importa esse sentimento. Sentimento se Deus está ouvindo ou não está ouvindo. Sentimento se você está bem, se não está. Sentimento se está sentindo algo pesado ou se não está. Pouco importa esse sentimento. Deus, nós não nos aproximamos a Ele com sentimento. Nós aproximamos a Ele com fé. E a fé é a negação dos sentimentos. Porque a fé é aquilo que não se vê, é aquilo que não pode se provar, é aquilo que não pode se sentir. Porque se nós falamos assim, eu estou na presença de Deus porque eu sinto, nós estamos reduzindo a presença de Deus a um sentimento. Olha, pensa como isso é
antibíblico até, entende? Deus não é um sentimento, simplesmente, embora sim, há uma emoção vindo da parte de Deus, e tá tudo bem com isso. Mas quando nos aproximamos dele, aproximamos porque cremos. Então, não é porque sentimos, não é porque tem um fio na espinha, eu não consigo orar porque eu tô sentindo uma coisa ruim, ou eu tô sentindo uma atmosfera assim, ou uma... Não, 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 não. Nós oramos porque é um trabalho sacerdotal. Nós oramos porque isso é um sacrifício que o sacerdote tem que fazer. E nós, como sacerdócio real, oferecemos, essa é a palavra, oferecemos sacrifícios espirituais ao Deus Todo-Poderoso. E um desses sacrifícios é a oração. Se você conseguir enxergar por essa ótica, você vai ver que muitas das coisas que têm te impedido de orar, impedido você de orar, são triviais, são fúteis. É só a sua cabeça, é só o diabo colocando peso sobre você para que você não alcance o êxito que é a oração. Entende? A oração é um trabalho, a oração exige transpiração, certo? A oração ela está associada ao suor, ela está associada ao agonizar. A oração não é um trabalho fácil, portanto, muitas pessoas passam a vida e não fazem. Passam a vida e não fazem e ainda chamam a si mesmas cristãs. Por mais absurdo que isso pareça, é isso que nós encontramos no meio assim chamado da mensagem, no meio assim chamado cristão. E por isso não temos tantos resultados como deveríamos ter, segundo as promessas que sabemos que Deus nos deu na sua Bíblia e na mensagem do tempo do fim. Então é importantíssimo você saber que a oração é um trabalho. Ponha isso na sua cabeça. Orar é trabalhar. Orar é oferecer sacrifício. Orar é oferecer sacrifício como o sacerdote oferecia sacrifício no Antigo Testamento. Sim, há o incenso para que essas orações cheguem a Deus. É verdade. Esse incenso que na Bíblia há várias plantas, tá bom, irmãos? Em vários estágios do Velho Testamento que falam sobre as plantas, o perfume do incenso, como ele era construído. Mas basicamente eram 3 tipos de química que juntas formavam um cheiro que preparava a atmosfera para que Deus recebesse o serviço sacerdotal. Eu não quero pôr isso aqui, mas se você fizer um breve estudo, você vai ver quais são a extração. Um é até de uma alga marinha, né, que era tirada, aquilo era passado numa espécie de pilão e ficava preto. E a hora que queimava, subia aquele cheiro típico daquela planta e Deus se agradava daquilo. E o irmão Branham disse que o incenso, que coisa maravilhosa isso, né? Porque, veja só, eu estou dizendo que a oração é um trabalho. Peraí, pastor, então eu estou oferecendo um trabalho a Deus, mas para esse trabalho chegar a Deus, eu preciso preparar um incenso, né? E o incenso é, basicamente, tem vários, tá bom? Vários, vários, vários. Mas basicamente 3, que eram os que mais eram utilizados. 3 misturas de planta, folha e uma alga que eles misturavam e quando queimava aquilo. Então tem alguma coisa que eu tenho que fazer para minha oração chegar a Deus agradável, certo? Então, e preparar o incenso era tão custoso do que matar o cordeiro, dividir, tirar a gordura e separar a carne e aplicar o sangue, certo? Lá na pia de bronze, no altar do santuário e espargir sobre o véu do templo que dividia o santuário do oráculo do lugar santíssimo. Era uma coisa extremamente trabalhosa, mas preparar o incenso era tão trabalhoso quanto. Então, o que nós temos que fazer para preparar esse incenso para o nosso trabalho da oração alcançar a Deus? Nós temos que cantar por 2 horas, nós temos que, sei lá, cantar hinos mais calmos, nós temos que ter um ambiente mais propício, nós temos, então, assim, ó, o irmão Branham disse que o incenso para nós, sacerdotes reais, segundo a ordem de Melquisedeque, nós, esse sacerdócio santo, o incenso para nós é o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é a única coisa que agrada a Deus. É a única coisa que apazigua a ira de Deus para que então as nossas orações cheguem ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Jesus Cristo, é esse incenso. Então nada de cantar por 2, 3 horas. Nada de precisar. Não, 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 não. É convocar o sangue de Jesus Cristo na oração. E então realizar, oferecer o sacrifício espiritual ao Deus
Todo-Poderoso. Jesus Cristo é esse incenso, o único intermediador entre Deus e os homens. E lá no ministério sacerdotal da intercessão, nós veremos com mais calma isso, se Deus assim nos permitir. Então, o nosso incenso não é cantar hinos por 4, 5 horas para preparar uma atmosfera, para que então as orações possam subir, nada disso. O nosso incenso foi extraído do corpo de Jesus Cristo. A extração do corpo de Jesus Cristo, seu sangue, é o que apazigua Deus e é o que permite Deus receber as nossas orações, as nossas oferendas de sacrifício espiritual. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos ter ousadia de entrar no trono da graça, sabendo que há um incenso apropriado para que Deus possa nos ouvir e também nos responder. Maravilhoso isso, né? Eu amo isso de toda a minha alma, porque isso nos dá livre acesso a fazer o nosso serviço sacerdotal da oração. Então, primeiro ponto que eu quero que você estabeleça no seu coração: orar é um trabalho. Orar não é sentir, orar é um trabalho. Você tem que fazer isso todos os dias. E você tem que fazer isso de maneira longa. A longa oração é o que dá respaldo à curta oração. O irmão Branham chegou a dizer que Elias, quando fez uma curta oração, só teve feito porque antes ele tinha havido longas orações em seu quarto, ok? Então, nós temos que obedecer o que Jesus disse de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Senhor em secreto. E há sim a oração curta, há sim a oração em espírito, enquanto você está dirigindo, enquanto você está lavando roupa, meu irmão, você está fazendo alguma tarefa, você está conectado em espírito de oração. Como eu já citei, há 7 formas de oração por toda a Bíblia. Não sei se vai haver tempo de nós vermos forma por forma, mas todas elas constituem a oração. Mas nenhuma delas substitui a principal oração, que é aquela oração longa, que é aquela oração de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Pai que te vê em secreto e que vai te recompensar publicamente. Então, esse é o meu primeiro ponto. Orar é um trabalho. Assim como jejuar, tá bom? Assim como interceder, mas como o assunto aqui é oração, vamos ficar aqui dentro dessa parte aqui que nós nos propomos, né? Meu segundo ponto é: mesmo que aquilo seja a vontade de Deus, Deus diz que nós devemos orar. Preste atenção no que eu quero ler agora. São Mateus, capítulo 6, escritura muito conhecida por todos nós, quando a Bíblia fala sobre a oração do Pai Nosso. Você conhece essa escritura? Acho que todos nós, quando éramos crianças, quando colocávamos nossos joelhos ali ao lado da cama e orávamos, as nossas mães diziam: olha, ore o Pai Nosso, e era quase como uma reza para nós, mas nós fazíamos isso porque era o melhor do nosso entendimento, embora isso não deva servir de uma vã repetição, mas que existe uma estrutura dentro do Pai Nosso que deve ser respeitado. E essa estrutura tem uma coisa interessante. Veja, Deus, que é soberano e que tem uma vontade perfeita, está nos ordenando a pedir para que essa vontade seja feita. São Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Ora, veja só. Olha o que Jesus está dizendo que nós deveríamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por quê? Nós temos que orar a Deus para que Ele faça uma coisa que é da vontade dEle. Você está entendendo? Deus quer que nós oremos para que a vontade dEle seja feita.
Então, existe uma relação entre Deus cumprir a sua vontade e a oração. A oração é o que põe a vontade de Deus para orarmos. Tanto que a escritura lá da primeira carta de João diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, nós temos certeza que nós vamos receber isso. Então, mesmo que aquilo seja a vontade de Deus, para que aquilo se cumpra, nós temos que orar. A estrutura do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade. Ora, se a oração é insignificante, Deus faria cumprir a sua vontade de qualquer forma. Não é verdade? Ele faria isso cumprir de qualquer... Mas ele quer que nós oremos para que a vontade do próprio Deus seja cumprida, seja realizada. Ora, não é da vontade de Deus, esse Deus que Jesus disse que ele cuida dos pardais, que ele cuida dos passarinhos, que ele cuida dos lírios, que ele também cuida de nós, certo? Ele também não nos deixa faltar nada. Muito mais ele cuidará de nós. Será que não é da vontade deste Deus que ele supra as nossas necessidades, que ele nos conceda o pão de cada dia? Com certeza é da vontade de Deus que ele possa prover as nossas necessidades, mas ele quer que nós peçamos. Ele precisa que nós oremos. É isso que está na estrutura do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem um pedido ali. Senhor, nos dá o pão. Mas será que não é da vontade de Deus ele nos dar o pão? Com certeza é da vontade de Deus nos dar o pão. Mas ele quer que nós, em oração, possamos pedir. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Então, você vê por todas as escrituras, por exemplo, São Mateus, capítulo 9, lá no versículo 38, quando Jesus, no versículo 37, no versículo 38, quando ele disse assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ora, a seara, a colheita, é do Senhor, é de Deus. É de interesse de Deus que a sua colheita não se perca, mas que possa ser colhida, que possa haver uma colheita ali. Mas Jesus está dizendo: a seara do Senhor, ela é muito grande e poucos são os trabalhadores. É da vontade de Deus que haja trabalhadores ali. É da vontade de Deus que haja segadores ali, ceifadores que trabalhem na seara que é de Deus. Portanto, ore. Então veja, você tem que orar para uma coisa que é a vontade de Deus, para que aquilo se cumpra. Preste muita atenção nisso, que isso é muito importante, irmãos. Então, por que orar? Porque esta terra é nossa. Deus, quando faz algo aqui nesta terra, ele faz através do homem. Quantas citações o irmão Branham diz que o homem é o agente de Deus? Um monte de citações. Tudo que Deus faz, ele faz através do homem. O homem é essa ferramenta de Deus na terra. Existe uma... eu creio que foi o C.S. Lewis, em um de seus livros, ele fala que, falando da encarnação de Cristo, vindo como ser humano na Terra, ele usa uma metáfora muito importante, né? Que, veja só, se nós se nós entrássemos no mar e começássemos a nadar, ora, ali não é o nosso habitat natural, certo? Ali não é o lugar onde nós nos sentimos confortáveis. Mas para nós vivermos no mar, nós temos que nos comportar como peixes, certo? Nós vamos fazer movimentos com as mãos que se assemelham ao peixe. Nós vamos fazer movimentos com os nossos pés que se assemelham ao movimento dos peixes, certo? Então nós temos que agir como um peixe agiria. Nós temos que ter ações e movimentos semelhantes a de um peixe, semelhantes a de uma criatura do mar. E mais que isso, nós precisamos ser mais habilidosos se nós queremos sobreviver naquele ambiente. Então, quando Deus se faz carne, ele entra no nosso ambiente. Por isso que Jesus teve fome, teve sono, teve canseira, teve tristeza, ele chorou, teve angústia, Jesus teve sede, Jesus sentiu solidão, Jesus sentiu desamparo, Jesus sentiu todos os sentimentos possíveis, porque ele estava num terreno que ele concedeu ao homem. E para estar nesse terreno, ele tem que ser homem, ele tem que agir pelo homem. Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. E essa é a coisa mais maravilhosa, por assim dizer, irmãos, porque às vezes nós falamos assim, que nós esquecemos que a queda
não tem nada a ver com carne humana, certo? 16 elementos era de Adão, eterno. Não é o fato que nós estarmos em 16 elementos que isso é proveniente da queda somente. É claro que a queda corrompeu. Por isso que Paulo disse, esse que é corruptível será revestido daquilo que é incorruptível. Então, irmão Brandt, a teofania, tomando os 16 elementos, forma um corpo glorificado. Mas os 16 elementos, eles fazem parte do governo desta terra, da autoridade desta terra. Me entenda bem, por favor. Então, Cristo, ele nos dá um ensino, ele nos dá o caminho de como a noiva, de como esses reis e sacerdotes governariam segundo a vontade de Deus por meio da oração. Aquilo é a vontade de Deus, mas aquilo entra em ação por meio de homens e mulheres que oram e prestando esse serviço sacerdotal fazem com que aquilo que é da vontade de Deus se manifeste na terra. Veja se isso não é uma coisa maravilhosa. A seara é do Senhor. É interesse dele colher o que ele plantou. É interesse dele colher a manifestação da semente. A seara é dele. Poucos são ceifeiros. E se é da vontade dele que haja mais ceifeiros, ele poderia simplesmente enviar mais ceifeiros. Mas ele disse: ore, rogai, para que haja mais ceifeiros, para que o Senhor envie mais ceifeiros. Então, mesmo que aquilo é a vontade de Deus, entra o trabalho sacerdotal do cristão em oferecer esse sacrifício para que então a vontade de Deus possa ser estabelecida. Nós podemos tomar um outro exemplo, por exemplo, 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no versículo 1, quando ele diz assim: no demais, irmãos, ore por nós, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Olha, a palavra, para que a palavra tenha livre curso, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que não é da vontade de Deus que a palavra seja acessível a todos? Será que não é da vontade de Deus que a palavra tenha livre curso? Será que não é da vontade de Deus que todos se salvem, citando outros textos? Será que não é da vontade de Deus que todos sejam curados? Será que não é da vontade de Deus que todos sejam libertos? Todas essas coisas são a vontade de Deus. Mas para que a palavra tenha livre curso, por favor, rogue por nós, ore por nós. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 17, no versículo 18, quando o apóstolo Paulo manifesta o desejo de ir visitar os irmãos em Tessalônica, ele diz: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforcemo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ora, como que isso se relaciona com a vontade? Não era da vontade de Deus, então isso deu força para Satanás impedi-lo? Não pode ser, porque em outros pontos, o apóstolo Paulo ele vai pedir a oração dos santos para que a porta da pregação fosse aberta, para que os caminhos fossem abertos. Não é da vontade de Deus que os caminhos sejam abertos? Com certeza é da vontade de Deus que todos os caminhos sejam abertos. Mas, para que essa vontade se manifeste, tem uma ferramenta, tem um trabalho, e esse trabalho é a oração. A oração, repito, e vou reforçar isso até que você esteja enjoado, até que você, se já não está, até que você esteja exausto de me ouvir, que é um trabalho. Você lembra daquela escritura que Paulo fala acerca daquele irmão, acredito que é Epáfras, quando ele fala assim, que combate por vós em oração, ele luta em oração. A oração é uma luta, a oração é uma guerra. E o que eu quero explicar melhor quando nós chegarmos no reino sacerdotal da intercessão, como existe uma palavrinha ali muito especial no hebraico que trata-se de como a oração fosse algo que... Deixa eu só me dar um exemplo aqui, irmãos. Existe uma palavrinha que o que ela significa é lutar por algo, né? Está relacionada a nós e Deus. Como que Deus tem uma parte e eu tenho a outra, e a oração é isso aqui, ó. É lutar com Deus pelo trabalho sacerdotal, para isso que é da vontade de Deus, venha para nossa mão e seja manifestada nas nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos, no caso da intercessão. Então isso é extremamente importante. Mas
Existem duas escrituras que eu gostaria de pôr atenção, em especial no nosso estudo, onde relata muito bem essa relação entre a soberania, a vontade de Deus e o cumprimento da vontade de Deus por meio do trabalho, do sacrifício, do oferecer do sacrifício espiritual da oração. É claro que Deus tem uma vontade estabelecida, irmãos. Eu não estou dizendo que não é assim. Deus tem uma vontade estabelecida e sua vontade virá a cumprimento. Isso vai acontecer. E eu estou dizendo que vai acontecer porque suas palavras são infalíveis, ok? Céus e terra passarão, mas as palavras de nosso Deus jamais passarão, elas jamais serão extintas, certo? Ela permanece para todo sempre. E existem vontades de Deus proféticas. Então sai uma profecia, aquilo vai se cumprir. Por exemplo, uma virgem conceberá. Não adianta orar para isso não acontecer. Isso vai acontecer, certo? Uma virgem conceberá e realmente uma virgem concebeu. Havia profecias que falavam sobre a morte de um cordeiro real e verdadeiro. E isso aconteceu mesmo Jesus orando pela possibilidade disso não acontecer, como foi no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Essa era a reverente submissão que o apóstolo Paulo disse em Hebreus no capítulo 7, que Cristo orou com reverente submissão, que é: Deus tem uma vontade e eu tenho outra vontade. A minha oração funciona não pela minha vontade, mas para que a vontade de Deus seja feita. E mesmo aquela vontade de Deus foi realizada por meio da oração de Jesus Cristo. Então, Deus tem uma vontade, essa vontade é perfeita, nós temos a nossa vontade e essa é imperfeita. Por isso Tiago diz: vocês pedem e não recebem nada, porque pedem mal, porque pedem para gastar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. Em contraste com o que disse a primeira carta de João, que se nós orássemos a vontade de Deus, então isso ele nos concederia. Mas para que essa vontade de Deus fosse concedida, ele estabeleceu a oração como ferramenta, como arma. Por isso o profeta de Deus, irmão Branham, disse mais de uma vez: a oração é a bomba atômica de Deus nas mãos dos cristãos. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, irmãos, eu quero tomar duas leituras, dois textos. Três textos, na verdade, né? É que dois estão na mesma história e um é outro assunto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, embora, enquanto eu estou falando, você vai se lembrando de outros eventos. Por exemplo, quando o profeta Isaías vai com assim diz o Senhor até a casa do rei, creio que é Zedequias, se eu não me engano, e ordena pelo assim diz o Senhor para que ele arrume a sua cama e arrume a sua casa, porque em 3 dias ele morreria. Aquele homem que era reto e justo de coração se volta para a parede, ora ao Senhor e a oração muda a situação. Então, o mesmo profeta que veio com assim diz o Senhor, volta com assim diz o Senhor, de que aquele assim diz o Senhor, de que ele ia morrer, é anulado pelo assim diz o Senhor, de que ele vai viver 15 anos e que vai ter os seus inimigos concedidos em suas mãos. Então, há um poder na oração e quando ela é feita com as bases da oração, que é a agonia, né? A agonia, a oração agonizante é a oração que Deus atende, e isso é, sem dúvida, um trabalho. Então, há muitas escrituras, há muitos textos que você vai se lembrando aí. Eu poderia falar sobre Esdras, eu poderia falar e Daniel, a oração de Daniel, e tantos outros textos, mas tem dois aqui em especial que eu gostaria de ler com vocês. Ler e meditarmos um pouco. Então, para esses dois, essas duas histórias à parte, eu quero que você preste muita atenção. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia diz para nós, diz no capítulo 17, mas principalmente em 1 Reis, no capítulo 18. O que aconteceu no capítulo 17? Bom, Acabe, por influência de Jezabel, mata um filho de Deus, Nabote, por causa de um terreno, e você conhece a história. Nessa cena entra Elias. E Elias, ele ora e Deus fecha os céus para que não chova. Era da vontade de Deus que não chovesse. Mas para que não chovesse, Deus disse para Elias abrir a boca e dizer:
Você está me entendendo? Aquilo é a vontade de Deus, mas precisa de uma boca humana. Por exemplo, posso citar um outro profeta aqui, Ezequiel. Ele está diante do vale de ossos secos. Não é da vontade de Deus que aqueles ossos se liguem aos nervos e se liguem à carne e que depois o espírito caia sobre eles? É ou não é da vontade de Deus? Sem dúvida é da vontade de Deus. Mas Deus chama um homem, um profeta, e diga: fale. É minha vontade. Mas eu não posso fazer a minha vontade fora dos padrões que eu estabeleci. Na terra, o ser humano é o proprietário desta terra. Então, Ezequiel vem aqui. Eu quero que seja feito isso, então você abra a boca e faça. Então, é o mesmo que acontece com Elias. Era da vontade de Deus que Acabe, Jezabel e a nação de Israel como um todo fosse punida. E essa punição era a não chuva, certo? Era o céu se cerrar e não chover. Porém, no capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que chega um momento em que chuva será convocada sobre a terra. Então, eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler aqui. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Deus diz que vai enviar chuva. É da vontade de Deus que chuva seja enviada, ok? Nós não discutimos, é muito claro. Nos versículos mais abaixo, dá uma olhadinha como que vai ser o processo para a vontade de Deus de que a chuva seja enviada, como que isso vai ocorrer. Preste muita atenção. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Era da vontade de Deus que a chuva caísse, mas Elias precisou de orar. E, embora nesse texto de 1 Reis, do capítulo 18, não esteja tão evidente a oração de Elias, há um outro texto na Bíblia que fala desse texto para nós, que é a escritura de Tiago, que eu quero ler agora. Mas uma coisa que eu quero que você preste atenção antes de nós lermos Tiago. Porque Tiago vai colocar uma palavra, eu acho que é a NVI até que colocou essa palavra lá, e ela de fato está no texto original, tá bom? Se você tiver oportunidade, dá uma olhadinha no texto original, que essa palavrinha se encontra lá no grego, no original. E eu não sei por que João Ferreira de Almeida e algumas outras bíblias não a colocaram, mas essa palavrinha, ela dá sentido ao que Elias está fazendo quando ele coloca a cabeça entre os joelhos, certo? Você viu que ele, quando se inclina, a Bíblia diz que ele coloca a cabeça entre os joelhos. E ali Tiago vai dizer que ele estava orando. Então preste muita atenção na nossa leitura do livro de Tiago. No capítulo 5, no versículo 16, aonde diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então veja que o Tiago está dizendo que tanto uma oração fervorosa, e o orou outra vez, quer dizer que ele orou da mesma forma. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e ele também orou fervorosamente para que chovesse. O outra vez ali denota uma repetição de forma, da prática e da forma. A oração fervorosamente, e depois a oração fervorosamente
outra vez. Então, me responda a pergunta. Veja, pensa no nosso assunto aqui. Se já era da vontade de Deus que chovesse, por que é que ele teve que orar fervorosamente para que chovesse? Se já era da vontade de Deus que não chovesse, por que ele teve que orar fervorosamente para que os céus fossem cerrados? Você entende que mesmo que aquilo era a vontade de Deus, precisou-se de um trabalho. Ele orou com suor. Inclusive, é que não dá tempo aqui, mas se você for no texto original, lá no hebraico, quando fala que ele colocou a cabeça entre os joelhos, pensa nessa cena do que é uma pessoa. Não está dizendo que ele está com os joelhos no chão, tá bom? Não está dizendo que ele está com os joelhos no chão. Está dizendo que ele está colocando a cabeça entre as pernas, entre os seus joelhos. Olha essa cena de uma pessoa colocando a cabeça entre os joelhos, entre as pernas. Essa era a posição que as mulheres hebreias mantinham para o parto, para dar à luz às crianças. Elias está orando numa posição de parto, numa posição agonizante, que é um dos sentidos de fervorosamente. Então ele está agonizando em oração para uma coisa que é da vontade de Deus. Uma coisa que Deus diz que é da vontade dele, necessitou-se de um homem agonizando em oração, segundo disse o livro de Tiago no capítulo 5, para que aquilo sucedesse, tanto para que não chovesse, tanto para que chovesse. Então você veja que é da vontade de Deus, Deus tem uma vontade que ele quer que seja realizada, mas precisa de alguém agonizando, fervorosamente orando para que aquilo que é a vontade de Deus estabelecida se cumpra aqui, nessa terra que nós fomos estabelecidos para dominar, para governar. Como isso, irmãos, eu queria que isso entrasse na tua alma, eu queria que isso entrasse no teu coração e que como disse Paulo, fosse escrito nas tábuas do seu coração e não saísse jamais, que você jamais esquecesse esse exemplo. É da vontade de Deus que não chovesse. É da vontade de Deus que chovesse. Mas ele teve que orar fervorosamente para que não chovesse. Fervorosamente para que chovesse. Orar em posição de parto. Orar em posição de agonizar. Agonizando com Deus em oração. Ora, será que não é da vontade de Deus que seu filho seja salvo? Será que não é da vontade de Deus que você seja curado, meu irmão, minha irmã? Será que não é da vontade de Deus que Deus te dê sabedoria de como você deve ganhar o pão de cada dia? Será que não é da vontade de Deus te dar condições para você ter uma família? Será que não é da vontade de Deus que você obre um ministério para o reino de Deus? Será que não é da vontade de Deus que ele te livre dessa depressão, dessa angústia, que ele te livre de um marido perturbador, de uma esposa perturbadora, que ele te dê paz no seu coração? Todas essas coisas bíblicas, todas essas coisas escriturísticas são a vontade de Deus. Mas você tem orado fervorosamente? Você tem orado agonizando com Deus? Ou sua oração é de 20 minutos por dia? Ou aquelas orações oficiais no púlpito ou na igreja quando dá? Você não está prestando um serviço sacerdotal e ao mesmo tempo você quer que Deus cumpra a sua vontade. E veja como isso é uma coisa terrível. Quando nós falamos assim, Deus ele tem sua vontade e tudo ocorre pela vontade de Deus, eu acho que para nós, na nossa posição como crentes da mensagem, o que nós devemos afirmar é que tudo ocorre pela permissão de Deus. Deus permite. Agora, eu não posso dizer que é da vontade de Deus que agora uma mulher, uma criança que está sendo abusada em algum lugar do mundo e Deus está olhando para aquilo e falar, essa aqui é a minha vontade. Eu sei que o calvinismo pode defender isso, talvez. O calvinismo talvez defenda isso. Algumas linhas dentro da mensagem podem defender isso. Mas a Bíblia não se pode defender algo como isso, que agora uma criança de 3 anos está sendo violentada por um homem e que isso é a vontade de Deus. Deus olhou e planejou que isso é a vontade de Deus. Essa terra é nossa. Nós deveríamos governá-la por meio da oração, para que Deus por nós governasse essa terra como será no milênio. Mas que a restauração disso está vindo aqui e agora preparando uma noiva, porque o texto diz que ele nos fez reis e sacerdotes, e que nós somos esse sacerdócio real. Quando nós falamos
dessa vontade de Deus calvinista, nós estamos falando que cada criança que morre de fome, que cada criança que morre torturada, que cada assassinato, que cada abuso, que tudo isso vem da vontade de um Deus. E se vem da vontade de um Deus, a vontade é fruto do caráter. A vontade é fruto do caráter. E sim, vem de Deus essa definição de bem ou mal. Desculpe. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma das bases usadas pelos pensadores do século XX, pensadores cristãos, para provar a existência de um Deus, inclusive debates que houve, que existiram na década de 30, na década de 40, contra as obras de Freud, contra as obras de Nietzsche, contra as obras de Schopenhauer, três ateus de imensa expressão, certo? E importantes dentro de suas áreas, seja a psicanálise, seja a filosofia em Nietzsche, como também a filosofia do direito de Schopenhauer e outros assuntos que esses homens abordaram. Mas quando trata-se da crença em Deus, houve muitos homens que se levantaram de maneira apologética para defender a fé. E um dos argumentos que pesa muito para a existência de Deus tem a ver com caráter. Tem a ver com caráter, que é a moral inata. Por exemplo, esqueça a Bíblia agora, esqueça tudo agora. O ser humano tem uma moral inata a ele. Por exemplo, matar é errado em qualquer lugar do mundo. Matar é errado aqui, aqui acho que não tá tão assim mais, né? Mas é aqui, é na China, é na Rússia, é numa tribo no meio do Amazonas, é numa tribo no meio da Mongólia. Matar é errado. Matar não é errado porque a Bíblia diz que é errado. Matar é errado porque tem uma moral inata. Isso independe da religião. Trair é errado em qualquer lugar do mundo. Em qualquer sociedade, seja ela alfabetizada ou não, seja ela desenvolvida ou não, a traição é algo que fere uma moral inata do homem. Então, numa tribo indígena, no meio da floresta venezuelana, da floresta colombiana, da floresta amazônica brasileira, traição é errado. Trair é errado. Então, existe dentro do ser humano uma moral natural. Uma moral, eu não quero entrar numa linha naturalista, ok? É apenas um exemplo. É inato ao ser humano. E essa moral não está em genes, não está em DNA. Isso não é hereditário de pai para filho. É certo que nós trazemos informações no nosso gene dos nossos pais para nós. Informações que sim podem regular nosso comportamento. A maneira de falar, a maneira de andar, a maneira de responder a situações externas. Tem coisas que nós herdamos, a cor do olho, a cor do cabelo, a altura, o tom de pele. Há coisas que nós herdamos, que são fisiobiológicas, eu posso dizer assim, mas elas não são neurais, entende? Elas não têm a ver com moral. No entanto, essa moral que não pode, ou pelo menos até agora não foi provada, estar em gene, estar numa molécula, estar numa célula, está no ser humano apesar disso. Então, a moral, ela é uma coisa imaterial, ela é uma coisa para além de gene, ela é uma coisa para além de comportamentos herdados de pai e mãe. E essa coisa que é imaterial, nós damos o nome de Deus. E aí resta saber se esse Deus é o Deus da Bíblia, ou é o Deus do hinduísmo, ou se é o Deus de qualquer outra religião, e aí já é outro argumento. Então, essa moral inata tem a ver com caráter. Entende? Tem a ver com caráter. Essa moral inata é uma parte de Deus que há em todo ser humano. Por isso, Montaigne diz que todo ser humano tem um vazio dentro dele, tem algo dentro dele que clama para um pleno caráter, para que algo seja preenchido em seu caráter. Logo, o caráter de Deus é expressado em sua vontade. Não é da vontade de Deus que as pessoas se percam, nem mesmo que elas sejam abusadas sexualmente, nem mesmo que crianças morram de fome, nem mesmo... Quando nós falamos que isso é a plena vontade de Deus, nós estamos ferindo o Deus da Bíblia e colocando em cena um Deus
de João Calvino e que muito pouco representou o que é o Deus da Bíblia e o que é o texto bíblico. Então preste atenção, e não estou dizendo com isso que somos arminianos, tá bom? Não concordamos também com Jacob Arminio e também com sua linha de livre-arbítrio. A mensagem ela está no centro das duas coisas, mas de forma alguma estabelecer que a vontade de Deus é tais absurdos que o único responsável é o homem. Então, engraçado que houve aquele escritor, eu me esqueci o nome dele agora, que ele falou sobre aqueles irmãos nas arenas, né? E ele teceu um comentário sobre a crise que houve naquela... Eu me esqueci o nome, irmãos, mas os irmãos se lembram? Lembra aquele tempo que houve uma grande fome na Ucrânia por um acordo entre a Rússia e algum outro país? Eu me esqueci o nome, Holodomor, eu não me lembro. Bom, mas os irmãos depois podem pesquisar. E foi uma fome, e esse autor disse assim, como pode Deus permitir que essas pessoas passem por tal miséria? E um grande pensador cristão dos Estados Unidos escreveu uma carta para esse homem. Ele disse assim, não, é Deus que está perguntando como que vocês homens permitem tais coisas acontecer, porque eu entreguei a terra a vocês. Então não é, meu Deus, como que Deus permite a fome existir? Não, é Deus perguntando como vocês, seres humanos, permitem a fome existir. Se eu dei sementes, a semente gera, é matemático, você colocou uma semente, ela vai crescer e reproduzir segundo a sua espécie. Então, nós colocamos no colo de Deus uma coisa que é responsabilidade nossa. Como que Deus pode permitir tanta dor? Não, como o homem pode permitir tanta dor? Como que o ser humano pode causar tanta dor a outro ser humano? A responsabilidade é mais nossa do que de Deus. Os irmãos me entendem? Então, essas coisas não estão acontecendo porque Deus quer. Aliás, não é o meu tema aqui, mas pode pesquisar, pode ler o irmão Branham. O irmão Branham disse, não era a vontade perfeita de Deus que Esaú se perdesse. Não era a vontade de Deus que Esaú estivesse no inferno, estivesse perdido. Deus não queria que Esaú estivesse perdido, mas por sua presciência, ele viu que Esaú iria escolher, portanto, o predestinou como vaso de desonra, mas já sabendo o que ele seria. Então, é uma predestinação por presciência e não por determinação da vontade de Deus. E essas são palavras do mensageiro desta última era, o irmão profeta de Deus, William Branham. Então, é muito complicado, irmãos, e sei lá, não sei como é que você vai encarar isso aí, só que isso é a verdade. Então, a vontade de uma pessoa é a expressão do caráter dessa pessoa. Então, a noiva, ela só tem um verdadeiro caráter quando ela quer expressar não a vontade dela, mas a vontade do Pai que enviou. Como Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Isso fazer com que o filho tivesse o mesmo caráter do Pai. Por isso o Pai amou o filho e o filho amou o Pai. E a noiva tem a mente de Cristo para pedir o que Cristo quer. E pedir o que Cristo quer é, na verdade, expressar o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo disse que as mulheres devem ser submissas a seus maridos e os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou e se entregou à igreja. E ele lavou a igreja para apresentar a igreja a si mesmo, santa, pura, irrepreensível, sem mancha e sem ruga. Ou seja, Jesus Cristo molda a igreja ao caráter dele e apresenta essa igreja a si mesmo. É o que um marido deveria fazer com sua esposa. Por isso, o profeta de Deus. O irmão Branham disse que você quer saber o caráter de um homem? Olha para sua esposa. Quer saber o caráter de Cristo? Olhe para a noiva de Jesus Cristo. A noiva não está aqui para fazer a sua própria vontade. Está aqui para fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é essa que necessita-se da oração para que seja cumprida aqui, nesta terra, cujo governo foi entregue, foi concedido, foi outorgado a nós pelo próprio Deus. Então é da vontade de Deus que chova, mas Elias tem que orar fervorosamente. É da vontade de Deus que você, meu irmão, seja vitorioso em Cristo. É da vontade de Deus que haja uma igreja limpa, verdadeira. É da vontade de Deus que você seja saudável. É da vontade de Deus. Quantas vezes você já olhou na Bíblia, você ouviu os pregadores falando que Deus ama isso, ama aquilo, e você fala assim, meu Deus, é da vontade de Deus? Por que tais coisas não acontecem comigo? Ou porque Então, é da vontade de Deus. Mas você tem orado fervorosamente? Você tem orado fervorosamente, constantemente? Porque Deus tem uma via. E Ele não vai pular essa via por causa de você, meu irmão.
Ele não vai pular essa via por causa de mim. Não. Porque, olha para mim aqui em nome de Jesus Cristo, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, teve que orar. E orar, e não é qualquer orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. E ele foi, e nenhum homem orou como ele. É o que o Bounds, Edward Bounds, disse em um dos seus livros. Os discípulos acompanharam Jesus pregando a todo momento, mas quando eles viram Jesus orar, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como o Senhor. Eles não falaram da pregação de Jesus. Ensina-nos a orar. A igreja, o templo, não foi chamada a casa de pregação de Deus, mas a casa de oração de Deus. Então, a oração é. E eu posso dizer aqui, presta atenção no que eu vou dizer. O diabo nem liga se você lê a Bíblia. O diabo nem liga se você vai na igreja. Mas experimenta orar. Experimenta orar mesmo. Que é o que vai fazer a Bíblia e o que você ouve na igreja entrar em ação. Você vai ver que o inferno vai se levantar contra você. E sim, você vai orar, pernilongo vai querer te picar, mosquitos, pensamentos vão estar agitados. E lembre-se, é um trabalho, não tem nada a ver com sentir. Se você encarar dessa forma, depois pode me contar se isso vai trazer resultado ou não na sua vida. Então, o meu primeiro apontamento, um texto que eu queria muito falar, era esses dois. 1 Reis capítulo 18 e Tiago capítulo 5. Como que eles se encaixam e como Tiago, olhando para 1 Reis 18, diz, ele orou fervorosamente. Ele orou colocando a cabeça entre as pernas, a cabeça entre os joelhos, em posição de agonia, em posição de parto. Para quê? Para que aquilo que já era da vontade de Deus pudesse se cumprir na terra. Pudesse se cumprir na terra. Então, tudo funciona por meio da oração. Mesmo o milênio, irmãos, mesmo o milênio. Por favor, pega a sua Bíblia em Salmos capítulo 2. No versículo 6, diz assim, ó: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião e proclamarei o decreto. O Senhor me diz, preste atenção nesse versículo. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Está falando sobre Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Pede-me, e eu te darei os gentios, em algumas Bíblias diz as nações, por herança, e os fins da terra por tua possessão. Ora, o filho, para reinar no milênio, para ter as nações, teve que pedir. É o que a Bíblia está dizendo. Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei. Então, mesmo ele, o Logos encarnado em um homem, tem que pedir, tem que andar pela via provida por Deus. Então, por que Jesus orava? Para que a vontade do Pai fosse realizada naquela carne e entre os seres humanos. Para reinar no milênio, o fato de cada nação do mundo se sujeitar ao domínio de um reino milenial se dá a uma oração. Se dá a um pedido, segundo os Salmos do capítulo 2. Entende? Isso é importantíssimo, irmão. Então, é da vontade de Deus que chova, mas ele teve que orar fervorosamente. Ele teve que orar agonizando, para que então o céu se abrisse. E só 7 vezes, 7 idas depois, a chuva, os céus se enegreceram e então a chuva caiu, né? Essa é a palavra do nosso Deus. O outro texto que eu quero ler, e esse aqui eu amo demais. Eu imprimo esse texto, coloco um na Bíblia, um na mensagem, um no carro, um na cabeceira da minha cama. Aqui no escritório eu tenho esse texto espalhado por alguns livros que eu todos os anos releio. Eu tenho ele espalhado para tudo que é lugar, porque ele é importantíssimo para mim. Então, eu quero te convidar nesse momento, você tomar a sua Bíblia e ler comigo um texto, prestando muita atenção. E lá no reino sacerdotal da intercessão, eu vou voltar nesse texto que eu vou ler agora, tá bom? Então, eu vou ler ele agora sobre a ótica da oração, mas depois eu quero ler ele na ótica da intercessão. Então, Ezequiel, capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 23. O nosso assunto está lá no versículo 30 e no versículo 31, mas é importante nós lermos a partir do versículo 23 para nós pegarmos o contexto do que está acontecendo aqui. Ora, você conhece Ezequiel, né? Você sabe como que Deus usou Ezequiel para os anúncios e as profecias mais a ira de Deus em forma de palavra a Israel, certo? Então,
esse Deus irado com o comportamento de Israel, a ponto que ele vai chamar Israel de prostituta, e muitas vezes ao longo do livro de Ezequiel, também no livro de Isaías, mas principalmente no livro de Ezequiel, é importante você saber que tem um peso aqui. Israel está sob uma condenação terrível. Israel como um todo, desde os pais, as mães, os trabalhadores, os sacerdotes, todos estão fora daquilo que Deus havia ordenado. Então, nós vamos ler aqui a partir do versículo 23. Preste muita atenção quando chegar lá no 30 e no 31, ok? Então, vamos lá. Ezequiel capítulo 22, versículo 23. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei. Os sacerdotes que deveriam proteger a lei, agora estão violentando ela, né? E profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, Deus tem uma queixa muito forte aqui. Eu estou sendo profanado pelos meus sacerdotes, por aqueles que deveriam estar me glorificando. Terrível a situação. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazendo violência ao pobre necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Olha, a situação é a mais decadente, é uma tragédia, certo? Israel se tornou uma tragédia. Outros textos aqui vai falar sobre Samaria, vai falar sobre Judá, todos eles absurdamente perdidos, sem nenhum tipo de esperança. E Deus vai destruí-los, certo? Deus vai acabar com eles. Deus vai transformar aquela terra num amontoado de esterco. Só que o que eu quero, antes de eu continuar lendo aqui, que você preste atenção, que por mais vil, por mais terrível que fosse a situação, tinha uma esperança. Tinha uma esperança desse povo que estava, ó, o povo, as mães, os pais, os filhos, os sacerdotes profanando, os profetas falando em nome de Deus, quando Deus não falou, que disse Moisés lá em Deuteronômio que ele deveria ser extirpado do povo. A situação está decadente, não tem um outro momento, uma outra narração que coloque Israel numa situação tão terrível como essa. Então, o pior do pior, os piores dos piores, terrível. Mas tem uma esperança. E essa esperança estava depositado em uma coisa, em um ato, em um comportamento. Então, preste muita atenção ao que nós vamos ler agora, na continuidade. Versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz o que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo que por mais que a situação é absurda, por mais que a situação é decadente, degradante, é uma tragédia, é uma desgraça total, é uma maldição que caiu sobre Israel. Israel está desfigurado, ele não tem identidade, ele não tem absolutamente nada, mas se houvesse um homem, um único homem, que estivesse tapando os muros. A palavra muro ali
tem a ver com intercessão, que eu quero explicar na nossa quarta e última parte, se Deus quiser assim, do reino sacerdotal da intercessão. De como que, quando há alguém intercedendo, essa única pessoa intercedendo, esse único ser humano ali, talvez o único dentro da igreja, talvez o único dentro da família, talvez o único dentro da nação, não importa, Deus respeita aquele que dentro da oração está intercedendo. Então, olha só como isso é importante. Se houvesse um só, se houvesse um só orando, se houvesse um só trabalhando, se houvesse um só intercedendo, um único homem, eu não os destruiria. E Deus está dizendo que Deus buscou um homem para que a vontade, porque não é vontade de Deus destruir Israel. Israel não quer, Deus não queria que Israel fosse destruído, mas ele tem que cumprir sua palavra. Certo? Ele não quer que Israel seja destruído. E ele procura alguém em carne humana para que este alguém em carne humana, em oração, em intercessão, Deus, por meio dele, pudesse manifestar o que ele queria de vontade mesmo, que é restaurar Israel. Mas como não tinha um único orando, não tinha um único intercedendo, não tinha um único trabalhando, não tinha ninguém fazendo absolutamente nada, então Deus vai destruí-los e eles vão terminar em absolutamente nada. Aí eu te pergunto, faz diferença ou não faz diferença? Faz diferença sim, se você ora ou se você não ora. Não estou falando de oração de 15 minutos, 10 minutos. Deus não é fast food. Não é fast food prayer. Não. Deus não é um Deus, não é internet. Certo? Orar agonizando, orar fervorosamente, para que a vontade estabelecida de Deus possa entrar em ação. E se houvesse um só, orando, aquela família não se destruiria. Aquela saúde não iria embora. Aquela igreja estaria no posto do seu dever se tivesse um único orando. Imagina uma noiva orando. Ela vai governar, as coisas vão suceder e a vontade de Deus para a terra, numa nova civilização, irá iniciar pelo governo de Cristo com a sua noiva. E isso é maravilhoso. Ora, além disso, e outros tantos exemplos que você pode tomar das Sagradas Escrituras, o irmão Branham. Em várias mensagens, ele disse o poder da oração, acerca do poder da oração em mudar a mente de Deus. Olha que ousadia, né? Que atrevimento do profeta falar tal coisa. E isso é a mais pura verdade, irmãos. É um atrevimento, isso é um atrevimento. É se atrever a entrar no trono da graça para que graça e misericórdia possa ser concedida a nós em várias mensagens. Eu estou com tantas e tantas citações aqui que o irmão Branham disse que a oração muda a mente de Deus. Eu vou citar algumas aqui para você agora. As obras que eu faço dão testemunho de mim, do dia 13/4 de 1951, no parágrafo 7. E essa é uma coisa que eu quero que você faça. Ore por mim, porque eu sei que a oração muda as coisas. Ela até muda a mente de Deus sobre as coisas. Muda o programa de Deus. Você crê nisso? Deus pode pronunciar uma certa coisa e vai ser exatamente assim. E a oração mudará sua mente sobre isso. O Anjo do Senhor, do dia 2/5 de 1951, eu vou ler no parágrafo 9, onde o irmão Branham diz: um rei, uma vez, foi informado pelo profeta que ele iria morrer. Você se lembra disso? E o profeta, depois de dar a sua mensagem, saiu da sala e o rei virou o rosto para a parede e chorou amargamente. Disse: Senhor, eu te imploro, eu andei diante de ti com um coração puro. Agora, ele queria que a sua vida fosse poupada por 15 anos para glorificar a Deus. E o profeta tinha ido embora. Mas o Espírito do Senhor veio sobre o profeta depois que Deus lhe disse que ele iria morrer e disse: volte. E o profeta lhe disse que em 3 dias ele sairia da cama, que Deus ouviu sua oração. Então, a oração muda as coisas, não é mesmo? A oração muda as coisas. Na mensagem Crendo em Deus, do dia 24 de fevereiro de 1952, no parágrafo 107, o irmão Branham diz, portanto, essa é a razão. A oração da fé salvará o doente, a oração de um indivíduo. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo pode muito. Se você soubesse que em sua mão Cristo nos deu a autoridade com seu nome para sermos cristãos. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu. A oração, ela até muda tudo. Ela mudará a mente de Deus.
ela faz isso, ou ela fez isso. Depois que a morte foi pronunciada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta: volte e diga a ele que eu o ouvi. Veja ali, mensagem Jairo, um crente secreto, do dia 4 de junho de 1955, no parágrafo 4. O irmão Branham diz agora: nós apreciamos a sua oração. A oração muda as coisas. Há apenas uma coisa que pode mudar a mente de Deus, e essa é a oração. Mas Deus pode dizer qualquer coisa e a oração pode mudar isso. Expectativa, 7 de fevereiro de 1961. No parágrafo 9, ele diz: e o que o homem chama de grande, Deus chama de tolo. E o que o homem chama de tolo, Deus chama de grande. Então, o que temos que fazer é voltar ao programa de Deus e descobrir, afinal, o que Deus quer que façamos. E a única maneira que conheço de fazer isso é orando. A oração é a chave, essa é a resposta. A oração muda as coisas. A oração é a arma mais poderosa que já foi colocada no controle dos seres humanos. Não há bomba atômica ou bomba de hidrogênio tão poderosa quanto a oração. A oração mudará a mente de Deus. Essas são só pouquíssimas citações diante do mar de referências que o irmão Branham faz acerca do que é a oração. Tem uma mensagem chamada A Cura da Filha de Jairo, onde o irmão Branham, quando ali no início está fazendo as suas considerações iniciais, ele fala: uma coisa pode estar pronta para acontecer, mas a oração vem e muda aquilo completamente. A oração tem poder. Por isso, repito, o diabo não está nem aí se você lê a Bíblia. O diabo não quer nem saber se você vai na igreja. Mas tente orar fazendo isso. Tente orar e lendo a Bíblia. Tente orar estando no posto do seu dever na sua congregação local. O inferno se levantará contra você, porque aí é você ocupando o seu lugar de governo. Cristo é em você, governando a terra por meio do sacrifício, por meio do oferecer sacrifícios espirituais a Deus, e dentre esses sacrifícios espirituais, a oração. A oração muda tudo, a oração pode qualquer coisa. Amém? Então, louvado seja Deus por isso. E para terminar, eu gostaria de ler uma pequena carta de 1863. Na verdade, essa aqui não é uma carta, essa daqui é uma... Eu não sei o nome, eu não sei como se chama isso. Os meus irmãos do direito aí podem me ajudar nisso. Eu não sei se é a comanda, não sei como se chama, quando se estabelece uma lei. É uma emenda? Não sei como é o nome, ok? Me perdoe. Mas é uma ordem, é uma declaração do estabelecimento do dia da oração e da humilhação nos Estados Unidos da América. Então, no século XIX, Abraham Lincoln, ele estabelece um dia especial, um dia para a oração, um dia para o jejum, um dia que a nação deveria procurar alguma igreja e se inclinar e humilhar a sua alma em oração ao Deus Todo-Poderoso. E esse foi chamado o Dia da Oração e da Humilhação Nacional. E eu gostaria de ler aqui para nós encerrarmos e quero que você me acompanhe. Considerando que o Senado dos Estados Unidos reverentemente reconhece a suprema autoridade e o justo governo do Deus Todo-Poderoso em todos os negócios dos homens e das nações, pediu, mediante uma resolução, ao presidente para designar e estabelecer um dia para a oração e humilhação nacional. E considerando que é o dever das nações, bem como dos homens, reconhecerem a dependência do poder soberano de Deus, confessar os seus pecados e transgressões em humilde tristeza, contudo com esperança garantida de que o arrependimento sincero conduzirá à misericórdia e perdão, e reconhecer a verdade sublime anunciada nas sagradas escrituras e provadas por toda a história, que somente as nações cujo Deus é o Senhor são abençoadas. E porque sabemos que, pela sua divina lei, tanto nações como indivíduos são sujeitos a punições
e aos castigos nesse mundo. Não devemos nós merecidamente temer que a terrível calamidade da guerra civil, que agora assola a terra, seja uma punição infligida sobre nós por causa dos nossos pecados presunçosos, com o fim necessário da reforma nacional como povo no todo? Nós temos sido os destinatários das generosidades mais seletas do céu. Temos sido preservados nesses muitos anos em paz e prosperidade. Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação jamais cresceu. Porém, nos esquecemos de Deus. Nós esquecemos a mão misericordiosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, nos enriqueceu e nos fortaleceu. E temos imaginado em vão, no engano de nossos corações, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria sabedoria e virtudes superiores. Contaminados pelo sucesso constante, temos nos tornado demasiadamente autossuficientes para sentir a necessidade da graça redentora e preservadora, orgulhosos demais para orar ao Deus que nos fez. É conveniente então nos humilhar diante do poder ofendido, confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. Agora, portanto, em conformidade com o pedido e plenamente concordando com os pontos de vista do Senado, eu faço, por meio desta minha promulgação, designo e separo a quinta-feira, dia 30 de abril de 1863, como o Dia Nacional de Humilhação, Jejum e Oração. E por meio desse solicito a todo o povo que se abstenha nesse dia de suas tarefas seculares ordinárias e para se unirem aos seus diversos locais de adoração pública e respectivas casas em guardar o dia santo ao Senhor e devotar ao humilde cumprimento dos deveres religiosos apropriados para essa ocasião solene. Feito tudo isso, em sinceridade e verdade, deixa-nos então descansar humildemente na esperança autorizada pelos ensinamentos divinos que o clamor unido da nação será ouvido no céu e respondido com bênçãos, nada mais, nada menos que o perdão dos nossos pecados nacionais e restauração do nosso ora dividido e sofrido país à sua condição antes feliz de unidade e paz. Em testemunho disso, assino o presente documento e ordeno que seja afixado o selo dos Estados Unidos da América, feito na cidade de Washington no dia 13 de março, no ano do nosso Senhor de 1863 e no ano 87º da independência dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Sem dúvida, uma coisa de arrepiar, né? Saber que em algum momento na história aquela nação teve um dia dedicado à oração e à humilhação e ao jejum pelos pecados nacionais. Bom, antes de encerrar aqui essa parte do nosso estudo sobre o reino sacerdotal da noiva, eu quero fazer a indicação de um livro que eu já tenho indicado aqui para a igreja local já há algum tempo. Os irmãos sabem que isso não é novidade e tenho insistido, e tanto que estou prestes a iniciar um grupo, uma roda de leitura acerca deste livro aqui, aos irmãos aqui do corpo local. Então vários estão adquirindo, já fiz uma outra encomenda deste livro e várias pessoas estão se juntando a nós para a leitura. Eu vou fazer pela manhã, eu não sei se umas 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã, leituras sobre esse livro aqui. Depois até se você quiser participar, eu não sei qual meio, não sei se por e-mail, não sei por WhatsApp, não sei, eu vou ver aí qual que vai ser uma forma melhor, mas essa forma eu vou deixar aqui na descrição em algum momento, tá bom? Deixa eu pensar direitinho aqui, até pelos nossos outros compromissos, mas em algum momento eu coloco aí ou no comentário ou na descrição um meio que se você quiser participar dessa leitura. Mas por favor, ouça uma indicação de um amigo, tá bom? De alguém que quer o bem da sua alma. Você precisa ler este livro, ok? Este é o Tesouros da Oração de Edward Bounds. Este livrinho aqui, ó, Tesouros da Oração, Edward Bounds. Você não vai se arrepender, tá bom? Eu já li esse livro aqui, eu não vou dizer uma centena de vezes, tá bom? Mas eu já li umas dezenas, então, de vezes. No ano, eu leio ele pelo menos 4 vezes, tá bom? Cada 2 meses aí, 3 meses, eu dou um jeitinho de ler esse livro. Ele é bem curtinho, dá para ler em um dia isso aqui, um dia e meio você consegue ler.
não há nada que choque com a nossa fé, tá bom? Está perfeitamente alinhado com o que nós cremos na mensagem, e é uma descrição, o Bounds é um homem que morreu sem fama, é um homem que não ganhou dinheiro com esses escritos dele, há outros livros, mas esse aqui é um conjunto de uma série que é o propósito da oração, a necessidade da oração. Olha para mim aqui, ó, você não vai se arrepender, tá bom? Vale a pena, eu não sei quanto está custando, acho que R$ 27, R$ 30, você não vai se arrepender. Leia isso, coloque na sua cama e leia, que isso vai fazer bem para sua alma. Essa é, se eu posso indicar alguma coisa para você, é isso aqui, Edward Bounds, Tesouros da Oração, vai fazer muito bem para sua vida espiritual. Tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida, e até a nossa última parte, onde vamos falar sobre o reino sacerdotal da intercessão. Espero que o que tenhamos falado aqui possa ter agregado a sua vida espiritual. Ore por mim, estarei em oração por você. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.